Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao nosso Rei da Glória, ao nosso Senhor, nosso Salvador. Quero chamar aqui para fazer essa oração. A diaconisa Vanessa vem fazer essa oração de início. Todos em adoração, em uma só fé, um só amor. Vamos dar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, nós estamos aqui, meu Pai, esta noite para te adorar. Querido Deus, nós sabemos que aqui o Senhor já está. Vem falar conosco, meu Pai, essa noite. Abençoa cada um que aqui está, meu Pai, a cada família aqui representada. Pai querido, Pai amado, que caia por terra toda tristeza, toda enfermidade, toda dor, tudo que nos afasta de Ti, Pai querido, Pai amado. Abençoa cada igreja que neste momento está com as suas portas abertas, levando a Tua palavra. Abençoa os pastores, os diáconos, cada membro, as crianças. Cadê os círculos de oração, Pai querido, Pai amado? Venha falar conosco essa noite, porque nós viemos te buscar, nós queremos ouvir a Tua voz. Oh, Pai querido e Pai amado, nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor já sabia que nós aqui estaríamos. Pai, vem de encontro, meu Pai, ao que cada um aqui necessita, ao que cada coração aqui busca, Pai querido, Pai amado. Ouve o clamor da Tua igreja neste lugar, nesta noite, Pai querido, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, nós precisamos de Ti, Pai querido. Oh, Jesus, nós Te amamos, nós Te glorificamos. Obrigada por ter nos abençoado durante toda a semana, para que nós podemos estar aqui, meu Pai, adorando e glorificando ao Teu santo nome. Oh, querido Deus, Tu é tão importante para nós. Fica com cada um que aqui está, Pai querido. Oh, Pai querido, abraça cada um aqui, que todos possam sentir a Tua presença e que todos possam sair daqui hoje cheios do Senhor, cheios da Tua graça, do Teu poder, meu Pai querido, Pai amado. Que todos sintam o Teu abraço, o abraço do Espírito Santo. Querido Deus, sinta-se à vontade em nosso meio, sinta-se à vontade para operar milagres, curas, prodígios, Pai querido, Pai amado, para que nós possamos falar em línguas e sentir a Tua presença, para que nós possamos chorar aos Teus pés e sentir que aqui o Senhor está, porque nós sabemos que o Senhor aqui está. Vem de encontro, Pai querido, abençoa, livra, liberta, transforma, renova, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, para honra e glória do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e as palmas elevem a Ele, aleluia. Amém, igreja, glória a Deus. Vamos adorar a Jesus com 2 hinos da harpa cristã. Vamos adorar Jesus. Eu tinha marcado aí, mas vamos colocar, vamos adorar 151 da harpa cristã. 151 da harpa cristã, vamos adorar com alegria, com amor ao nosso Deus. Pastor Daniel se atrasou, mas ele disse que daqui a pouco ele chega. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem quer ouvir Jesus falar essa noite, aleluia. Então ele já começou, aleluia. Vamos adorar a Ele, glória a Deus, aleluia. Com alegria, adore a Ele, aleluia. Fale com Ele, aleluia, diga. Fale com Ele, diga. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua. Vamos lá. Fica ao pé de mim, diga pra Ele. Meu coração aberto está pra tua voz. Aleluia, diga pra Ele. Enche-me de louvores. E diga pra Ele. Diga pra Ele com alegria. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Diga pra Ele. Vencedor Pai. Aleluia, aleluia, sinta Ele. Livre-te-ei. Aleluia, sinta a presença. Fala-me cada dia, sempre em
diga para ele. Falas-me suavemente, fala com muita glória, aleluia. Oh, aleluia. Livre-te-ei depois, diga para ele, festa. Fala-me cada dia. Oh, glória. Aleluia. Diga para ele. E neste mesmo som, no tempo antigo, diga, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua ação. Deixa-me gloriar-te, diga para ele, quero a ti. Adore a ele, aleluia. Cantar alegremente. Aleluia, solte a sua voz. Fala-me suavemente, fala com muita glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia, aleluia. Você já pôde sentir a presença dele, aleluia. Ele já está falando conosco esta noite, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar a Jesus. Qual é o outro? Põe o 467, glória a Deus, aleluia. Eu lembro isso aí? Será que eu lembro? Solta o cabo da nau, né? 467, solta o cabo da nau, aleluia. Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cante com alegria. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo... Isso, bata a palma ao Senhor. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Diga pra ele. Solta o carro. Diga pra ele. Aleluia, diga pra ele. E então tu verás que lhe seguro serás. Diga. Trevas vem me assustar, tempestades no mar, na montanha. Diga pra ele. E na tribulação ele vem socorrer sua mão. Aí a gente faz o quê? Aleluia, diga assim pra ele. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega. Aleluia, aleluia, solte sua fé, aleluia. E então, aleluia, lhe seguro serás. Podes tu recordar maravilhas no deserto
Aleluia, lembra disso? Lembra disso? E o mesmo poder Ele sempre, pois não muda e não falhará. Solta o campo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga para Ele. Quando pedes mais fé, Ele, mesmo sendo em tribulação, quando a mão do poder o teu ego tirar sobre as ondas, então diga para Ele, fale com alegria, diga. Solta o campo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé. Aleluia, aleluia. Diga para Ele. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluia, as palmas exaltam a Jesus, aleluia. A nosso Deus, toda alegria, todo prazer de adorar a Ele, todo fervor de amor, de alegria para o nosso Deus, aleluia. Pensando que nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos trouxe, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em reverência ao Senhor. Quero chamar aqui para ler a palavra devocional da noite, a nossa irmã Eliana. Ela vai estar lendo a palavra devocional com toda a igreja. Vamos com alegria. E logo em seguida, ler a palavra devocional, estará orando juntamente com a igreja. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Aleluia. A igreja com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui. Vamos ler, aliás, Salmo 46. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, e se perturbem ainda que os montes se além pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai os braços do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até que ao fim da terra quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, né?
salmo bastante interessante, né? Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Bem presente na angústia, como quando estamos angustiados, nós clamamos ao Senhor, né? Que Ele vem nos socorrer. Então vamos orar, eu peço as orações também da igreja, continue orando por mim, pela minha garganta, que ainda está dolorida a minha garganta, mas eu creio que o Senhor vai fazer uma obra, né? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, é quem estamos aqui na Tua casa, Jesus. Já oramos, já louvamos o Teu nome santo, meu Deus. Depois limos a Tua palavra, Jesus. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai falar aos corações, meu Deus, a cada palavra, Jesus, para cada um entender a Tua palavra. Meu Deus, fica conosco nesta noite. Receba, meu Deus, os nossos louvores que vão ser louvados. As irmãs que vão louvar o Seu nome. Abençoa, Jesus, os irmãos que vão trazer a Tua palavra, aqueles que vão cantar. Meu Deus, ouve, Jesus, receba, meu Deus, nosso louvor nessa noite, a nossa adoração. Abençoa cada um que está aqui na Tua casa, Jesus, que veio, meu Deus, buscar uma bênção de Ti. Fala a cada coração, Jesus, nesta noite. Abençoa nosso pastor Daniel, a nossa irmã Rosângela, que está na frente desse trabalho. Dá a direção para os Teus filhos, Jesus. Toma em Tuas mãos, abençoando, meu Deus, mais e mais a cada um. Meu Deus, nesta noite é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, hoje para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Ele diz que os olhos deles estão procurando os verdadeiros adoradores nessa terra, aleluia. Então você pode adorar a Jesus, aleluia. Você pode glorificar esse Deus que diz que os olhos dele é como chama de fogo. Você está sendo visto por um Deus, aleluia, que tem os olhos como chama de fogo, aleluia. E Ele está aqui para nos ajudar. Já foi lido aqui, aquietai-vos, aleluia. E saber que eu sou Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao culto. As irmãs do Círculo de Oração vão estar adorando ao Senhor nesta noite. Vamos com alegria, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar a Jesus com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Círculo de Geração Ministério Manancial, só da amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar. De um povo que desapareceu.
Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vocês estão esperando por isso, igreja? Aleluia. Vocês estão esperando por este grande dia, aleluia. Que o seu nome será dito, aleluia. Você já parou para pensar nisso, igreja? Aleluia. Quando subirmos para a morada celestial, aleluia. Quando o mundo estiver aqui em total destruição, as pessoas estiverem completamente desesperadas, aleluia, nós estaremos se alegrando, aleluia, nós estaremos festejando com Deus, aleluia, vivendo algo que lá na eternidade, muito antes de tudo acontecer, o Senhor já tinha projetado para o povo que perseverar no nome dEle, aleluia. E é isso que nós estamos aqui esta noite, perseverando em meio a esse caos que está surgindo nesse mundo, aleluia. O mundo está indo pela mão contrária de Deus, aleluia. O mundo está indo para um caos que mesmo ele sabendo tudo que vai acontecer, porque hoje ninguém mais é inocente. O mundo sabe o que irá acontecer, mas eles não se atentam. Mas o Senhor disse que lá no capítulo 21, eis que lá um rio de águas tranquilas, aleluia, aleluia, que desce do trono de Deus, aleluia. E essa água, igreja, nós estaremos nela, nós estaremos sendo purificados por ela, que é o próprio Jesus de Nazaré, aleluia. Então se afirmem, volte para o Senhor enquanto é tempo, você que está nos ouvindo. Talvez você está cansado de ouvir tanta coisa. Talvez você está desesperançado. Talvez você não consegue ver mais a luz no fim do túnel. Mas nós estamos falando de um Deus aqui, que Ele é a própria luz, aleluia. Ele pode mudar a tua trajetória. Ele pode reverter a tua história. Ele pode, como Ele fez no relógio de Acás, Ele pode voltar atrás só por te amar, aleluia. Ele pode te dar mais uma chance, aleluia. Mas é preciso você vir para Ele, buscar a Ele enquanto é tempo e enquanto se pode achar, aleluia. Amém, igreja? Quero chamar aqui para trazer uma saudação à igreja, o presbítero Nildo, para falar algo à parte de Deus. E logo em seguida, vamos continuar em adoração ao Senhor, aleluia. Nós viemos aqui para adorar a igreja, aleluia. Então adore, aleluia. Glória. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Graças a Deus. Todas as vezes que nós viemos aqui, nós falamos assim, estamos felizes por estar aqui. Talvez alguém possa falar assim, mas como assim feliz? Eu não estou vendo ninguém pulando, ninguém rindo. Não, a nossa felicidade ela não é externa, ela é interna. Essa felicidade que nós sentimos é a felicidade que o Espírito Santo de Deus proporciona em nossa vida. Porque mesmo estando em meio ao caos, nós podemos ser felizes, né, pastora? Né, pastor? Nós podemos glorificar Deus, né, Vanessa? Então, somos felizes na presença do Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja, que hino maravilhoso, né? Onde está este povo barulhento? Um dia, essa pergunta, ela vai ecoar no mundo. Um dia, todos os homens e mulheres, crianças e jovens, vão perguntar, onde está esse povo? Cadê aquele povo que se reunia nas igrejas? Aquele povo que nos incomodava, que muitas vezes, né, nós pedimos para fechar a igreja. Hoje as igrejas estão fechadas. E o mundo vai sentir falta. Louvado seja Deus. Quero deixar uma palavra aqui com os irmãos, que está em Gálatas, capítulo 2, e o versículo 20. Eu estou sentindo a presença real do Espírito Santo neste lugar. Desde a hora que eu cheguei, é nítido a presença do Senhor aqui. E uma coisa nós temos que entender, que quem faz o culto somos nós. O culto é individual, pastor e pastora. Então cada um, então se alguém estiver achando que o culto não está bom, então ele não está prestando um culto bom. O culto é individual. Cada um se expressa da melhor forma possível para o Senhor. Lembre-se que grandes coisas Ele fez por ti.
Glória a Deus. Todos acharam? Gálatas 2, versículo 20. Diz assim, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu louvo a Deus pela vida desse homem, Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando eu olho para esta palavra, Paulo dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu paro para pensar na vida de Paulo. Eu paro para pensar, pastor e pastora, na vida dele, em todas as coisas que ele fazia. Eu posso crer, e tenho certeza que sim, que todas as coisas que Paulo ia fazer, ele não fazia segundo a sua vontade, mas sim segundo a vontade do Espírito Santo de Deus que habitava nele. Paulo não dava um passo se não fosse através do Espírito Santo. Olhando para a vida de Paulo no passado, nós vemos um homem mau, um homem perseguidor, um homem que entrava nas igrejas, prendia os cristãos. Mas agora nós vemos Paulo, um homem convertido, um homem que entregou a sua vida 100% ao Senhor, e agora ele tem a sua vida colocada diante do Senhor para fazer a obra de Deus. O que seríamos de nós se não fosse o trabalho de Paulo? O evangelho só chegou até nós porque Paulo assim começou a fazer, espalhar o evangelho aos gentios. Quando eu presto atenção nesta palavra, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso inclui muitas e muitas coisas em nossa vida. Isso quer dizer que a minha vida para mim já não tem mais importância. Os meus desejos, as minhas vontades, as minhas decisões, os meus pensamentos, finda, não tem mais importância. O que importa agora é o que Cristo quer de mim. O que Cristo quer fazer comigo. Para onde Cristo quer me mandar. Então, tudo gira em torno de Cristo. E infelizmente, pastora e pastor, muitos cristãos ainda não entenderam isso. Querem viver a sua vida cristã segundo a sua própria vontade. E não é desse jeito. Quando nós vemos que Cristo foi crucificado por nós na cruz do Calvário, para que nos desse vida, também temos que entender que a nossa vida também tem que ser crucificada em Cristo. Para que nós possamos ter uma vida espiritual abundante. Esse hino, onde está esse povo barulhento, diz que um povo foi arrebatado, um povo foi levado, um povo deixou essa terra, um povo deixou esse sistema. Mas, por que eu pergunto, pastor e pastora, por que exatamente esse povo deixou esse sistema terráqueo? Vamos entender uma coisa. Jesus, certa vez disse assim: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Então nós temos que entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos a este lugar. E isso tem que ser dito por nós diariamente. O mundo tem que saber que nós somos um povo diferente, que não fazemos parte desse sistema, não fazemos parte desse mundo. Nós estamos presos, condicionados
neste corpo carnal. Porém, a nossa alma não pertence aqui, irmã Vanessa. E Paulo descobriu isso. Paulo entendeu isso. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, ele quer dizer que aquele veículo, aquela carne que ele vivia, já não tem mais sentido. Agora ele está vivendo Cristo na vida dele. Quando nós começamos a viver Cristo em nossa vida, tudo muda. Sabe por que tem muitos crentes que patina, não sai do lugar? Muitos crentes que têm anos e anos, pastora, de igreja, mas não muda, não tem mudança. Não tem mudança. Porque ainda não aprendeu a viver Cristo na vida dele. Quando nós vivemos, entenda isso, gente, entenda isso, igreja, pelo amor de Deus. Quando nós vivemos o nosso eu, a nossa vida carnal, nós estamos que indiretamente dizendo que nós pertencemos a este mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu creio que o pastor e a pastora não pertencem a esse mundo. Nós estamos presos em um corpo neste mundo, mas não somos este mundo. Então que nós possamos entender a palavra do Senhor. Nós temos que abrir a nossa mentalidade para entender o que a Bíblia está querendo nos dizer. Paulo é bem explícito em dizer, olha, eu não estou vivendo mais eu. O que eu fazia já não faço mais. As minhas vontades já não faço mais. Os meus desejos já não faço mais. Então agora a minha vida é para Cristo. A minha vida agora é Cristo. Eu pertenço a Cristo. Se eu pertenço a Cristo, logo vou fazer a vontade de Cristo. Não tem como eu dizer que pertenço a Cristo fazendo a vontade do mundo. Já ouviu dizer que água e óleo não se misturam? Pode mexer no copo, pode bater no liquidificador. Quando a água parar, vai haver a divisão. Então não tem como luz e treva estar junto no mesmo ambiente. Acendendo-se a luz, dissipa-se as trevas. Então, deixe a luz de Cristo acender na sua vida. Para que nós possamos, isso eu falo de mim também, para que nós possamos viver, não nós mais, mas Cristo em nossas vidas. Porque nós, um dia, recebemos isso de Deus. A graça nos alcançou. E quando a graça nos alcançou, ela fez uma transformação de dentro para fora. Então, essa graça, acompanhada com o Espírito Santo, ela começa, pastor e pastora, a lançar de dentro de nós tudo o que não presta. É como um antibiótico que faz isso? Um antibiótico. Então vai expulsando tudo que não presta. Então eu tenho que tomar esse medicamento chamado graça. O Espírito Santo, eu tenho que deixar que esse Espírito habite em mim e faça efeito na minha vida, para que haja mudança. Outra coisa, eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu já passei muitas igrejas aí, onde essa palavra aqui já não é mais pregada como que é pregada. E eu ainda louvo a Deus, porque aqui mesmo nós somos sendo pequenos, fracos, mas a palavra está sendo falada. Doa a quem doer. Se quer aceitar, amém. Se não quer aceitar, tem muita igreja Nutella por aí, né? Então, quem é escolhido, quem tem um chamado na sua vida e é escolhido para uma missão, vai abraçar esse evangelho, irmã Vanessa.
vai abraçar esse evangelho, pastora, pastor, e não vai abrir mão. Pode ser sofrendo, pode ser perseguido, como Paulo foi, pode sofrer todas as coisas, mas o evangelho está no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. E Paulo, ele é tão tremendo na palavra que ele foi ali iluminado por Deus, que ele diz ali um trecho, ele diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova cada dia. Aleluia, aleluia. Ainda que nós sucumbamos esse corpo aqui, mas ele aqui, o nosso espírito, ele tem que se renovar a cada dia, porque é ele que vai subir ao céu, aleluia. Por isso que se renove, igreja, renove a sua mente, aleluia. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Quando você achar um trecho da palavra de Deus, medite, vai fundo naquele trecho, aleluia. Porque o Senhor, ele tem algo ali dentro para falar conosco, aleluia. E muitos não entendem o que é ser cristão. Cristão é viver por Ele, estar com Ele e andar para Ele, aleluia. Dentro da sua palavra. Porque Ele tem coisas boas para nos dar a cada dia, aleluia. A palavra dEle, ela não é nova, mas ela nos renova todos os dias, aleluia. E só nós conseguimos isso quando lemos a palavra, quando meditamos na palavra. Por isso não tenha preguiça. Talvez você está aí na tua casa, você tem uma Bíblia assim, né, lá na sua prateleira, toda ali empoeirada. Você não tem coragem de folhear a Bíblia e começar a ler a palavra de Deus. Por isso que muitas vidas não são mudadas, porque o Senhor hoje, Ele não se esconde mais. A palavra de Deus está aí para todos que querem Ele, que querem crer nele, aleluia. E Ele disse lá para Nicodemos: é necessário que o que, igreja? Se nasça de novo, aleluia. É necessário para que você tenha Cristo. Amém, irmã Vanessa? Louve ao Senhor. Enquanto a irmã Vanessa louva ao Senhor, vamos adorar a casa do Pai com os nossos dízimos e as ofertas. E logo em seguida, o irmão Fernando está com a oportunidade também. Amém? Glória a Deus. Enquanto a irmã Vanessa louva ao Senhor, vamos a louvar juntamente com ela. Você que está aí na tua casa, meu irmão, talvez você está sentindo no teu coração a vontade de sentir isso que nós sentimos aqui. De ter Cristo dentro da tua casa, aceite a Ele, aleluia. Se você mora aqui pelo bairro e você vai assistir o culto, a igreja está aqui. Venha buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas se você está longe, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E tenha certeza que Ele vai mudar a tua história, aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja está vendo que a minha voz está bem grossa, né? Que eu estou rouca. Se caso eu falhar, a igreja me ajuda, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Faz tempo que eu não louvo esse louvor. Aleluia. Para a igreja era apenas mais um culto normal. Para as irmãs que iam orar, era apenas mais uma oração. E para os jovens que ensaiaram para cantar no colchão, era mais um louvor em que sentiam a unção do Espírito Santo. Para o pastor era mais um sermão. Para as crianças era mais uma vez, na escolinha iam aprender a lição. E para o pregador, que foi convidado para pregar, e para o cantor, que foi convidado para cantar, era mais uma vez, era apenas mais um louvor, era mais um dia de adoração. Mas lá em cima algo aconteceu.
você canta no coral. Pode ser hoje sua última oração, então ore. Pode ser hoje sua última pregação, então pregue com alma. Pode ser hoje, então chore, adore, clame, exalte, pule e grite. Pode ser hoje, canta, prega, ora, fala, em mistério e profetize. Pode ser hoje, se levanta, vai em busca das almas perdidas. Pode ser hoje o último dia que a igreja aqui na terra esteja reunida. Hoje ninguém me segura, porque eu vou louvar. Como eu nunca cantei, cada louvor eu quero cantar. Saiam da frente impedimentos e barreiras, porque vou adorar. E mais unção na nossa vida, Deus vai mandar. Ele está aqui nesse lugar, aleluia. Pode ser hoje na sua igreja. Era mais uma vez, era apenas mais um louvor, era mais um dia de adoração. Mas lá em cima algo acontecia, o céu estava em movimento, pois na ordem de Deus aquele culto não terminaria. Pode ser hoje o seu último culto, adore. Pode ser hoje a última vez que você canta no coral. Pode ser hoje sua última oração, então ore. Pode ser hoje sua última pregação, pastor, então pregue com alma. Pode ser hoje, então chore, adore, clame, exalte, pule e grite. Pode ser hoje, canta, prega, ora, fala, em mistério e profetize. Pode ser hoje, se levanta, vai em busca das almas perdidas. Pode ser hoje o último dia que a igreja aqui na terra esteja reunida. Hoje ninguém me segura, porque eu vou louvar. Como eu nunca cantei, cada louvor eu quero cantar. Saiam da frente impedimentos e barreiras, porque vou adorar. E mais unção pra nossa vida, Deus vai mandar. Pode ser hoje o arrebatamento. Pode ser hoje, clama, pegue, exalte, pule e grite. Oh, aleluia. Pode ser hoje, louve. Pode ser hoje, pode ser hoje. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Você está preparado, igreja? Aleluia. Você está preparado se for hoje, igreja? Aleluia. Aleluia. Se prepare, aleluia. Porque pode ser hoje, aleluia. Eu confesso para a igreja que eu não vejo a hora desse dia, aleluia. Eu não vejo a hora que o Senhor chamar a igreja, aleluia. Eu não vejo a hora de poder ver a face do meu mestre, aleluia. Ah, tudo acabar, aleluia. Vai ser lindo esse dia, aleluia, glória a Deus. Então cante, adore, pule, grite, exalte o seu Deus, aleluia. Porque seu Deus merece muito, muito, muito mais daquilo que somos e que podemos, amém, igreja? Quero chamar aqui o diácono Fernando, aleluia, para falar algo da paz de Deus. E logo em seguida o pastor Daniel vai estar trazendo a palavra. E nós vamos ouvir mais um pouquinho de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai do Senhor, filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmão, não é fácil para a gente estar no caminho do Senhor. Para a gente que mora longe, o negócio fica mais estreito ainda, que parece que quando a gente começa a se arrumar para vir para a igreja, o relógio parece que ele faz isso assim, ó. Quando a gente pensa que não, a hora passou, o ônibus também passa e o outro também demora para passar. Mas Deus seja louvado. Tenho fé em Deus que a cada dia que eu vim para o culto, o inimigo cai por terra. Porque a gente vem. O pastor falou, atrasado ou não, vem para o culto. Irmãos, para não ficar nas minhas palavras, quero deixar um versículo aqui no livro de Salmos, de número 100. Porque a todo momento a gente tem que celebrar. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entoai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Agradeço a oportunidade, as palmas, louve e adore o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Glória. Louve ao Senhor. Celebre ao Senhor. Aleluia. Tudo que temos e o que somos pertence a Ele. Aleluia. Tudo que temos, igreja, talvez você fale, mas eu tenho tão pouco, mas pertence a Ele. Então glorifique a Ele pelaquilo que tu tens. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é longânimo, Ele é bom. Aleluia. E diz que tudo dele é suave, é alegre. Aleluia. A sua obra é boa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso, nesta noite, nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. E temos certeza que o Senhor tem algo de bom para nos dar. Aleluia. Aleluia. Porque Ele diz que Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta noite, vamos ficar em pé. Aleluia. E bem dizer o nome santo do Senhor. Aleluia. Glorificar ao Senhor, amém? Oremos em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, até aqui, meu Pai. Já sentimos a tua presença, Senhor, e pedimos a ti, continue falando conosco, ó Pai. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia. Pai querido, que o teu servo diminua, que ele cresça, Senhor, pela tua graça. Ó Deus querido, sabemos que não temos mérito algum, Senhor, mas tu és aquele que tem tudo e a todos em tuas mãos, Senhor. Usa, Pai, conforme as tuas misericórdias, Pai. E nós já te agradecemos e louvamos, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diga amém. E as palmas exaltam a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que noite maravilhosa. Que culto maravilhoso, né, irmãos? Quando Deus já começou a falar conosco de uma maneira tão maravilhosa. Confesso que eu tinha ali um louvor preparado, mas eu quero me prender na palavra, mas eu estou sentindo que o Espírito do Senhor me incomoda, impulsiona, na verdade, e mudou até o louvor, e eu queria louvar aquele hino por título O Rosto de Cristo. Eu não sei porquê desse louvor hoje, agora, sei que a palavra é mais importante, mais primordial, mas não sei porque esse louvor vai servir para alguém. Foi cantado agora que pode ser o último culto
Pode ser a última noite, pode ser a última mensagem, pode ser a última pregação, último louvor. Pode ser mesmo, é verdade. E se isso acontecer hoje, quem quer ver o rosto de Cristo? Aleluia. Ver o rosto de Jesus. A pastora disse aqui que não vê a hora que isso aconteça. A Vanessa disse que tudo vai findar e tudo aqui vai acabar, essas coisas todas. Que coisa? Esse mundo mau, esse sistema ruim, tanta coisa, guerra, rumores de guerra, angústia. Ah, misericórdia. Vamos lá. Vamos louvar. Ajude-me, por favor. 5 minutinhos só de louvor. Poder sentar. Tome o seu assento. Abra o seu peito para Jesus nessa noite. Glória a Deus. O que tem no seu peito? Coração. Abre o coração, abre a mente. Queira ver o rosto dele. Abra Jesus. Sempre que eu leio O quê? a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção Ó, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. quem quer tocar? Na mão de Jesus. Também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Ó, De olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria o quê? tão feliz assim. olha que lindo. Que maravilha de Deus. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gosto infindo. E ao ver as gravuras Onde? nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. É verdade. Creio, não creio Num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Glória. E um dia também eu verei face a face. Cadê o glória para Jesus? Cadê? Quem quer ver ele? Glorifica o nome dele. Eu creio. Só quem tem esperança glorifica ele. Pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu rosto. Verei a Jesus. Como ele é? Como ele é. Maravilha. Tá esperando esse dia? Glórias a Deus. Tá aguardando esse momento? Aleluia, Jesus. Tá ansioso por esse dia? Cremos, meu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Escute, ó. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança,
quer vê-lo. Aleluia. O verei face a face. Eu creio, Pai Eremacho. E assim eu creio. Pelo quê? Pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu Como ele é? como ele é. Aleluia. Verei o seu rosto. Verei a Jesus. Como? Como ele é. Maravilha. Não tem nem o que dizer depois de um louvor desse. Fica difícil até de pregar. Fica difícil. Os louvores que a gente ouviu aqui hoje. E agora esse daí não tem nem... É difícil até de pregar, irmãos. Tá difícil, irmão. O que a gente vai pregar? O que a gente vai dizer? Essa mensagem desperta dentro de nós o seguinte: ou se prepara, ou perde a bênção. Ele está chegando, o noivo, o Salvador, Redentor, o amigo, o pastor, o advogado, futuro juiz, o Filho de Deus, a estrela da manhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o noivo amado está vindo aí. Glória a Deus. Segundo a Reis, capítulo 20, verso 1. A gente está aqui nesse mundo, é tanta coisa que acontece. Angústia, dores, enfermidades, decepções, ilusões, frustrações. Tantas coisas. Mas o certo é que tudo isso vai acabar. Dores físicas. A gente sente no físico muitas das vezes umas dores terríveis, não é? Que tira até o fôlego, mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para louvor de Deus. Capítulo 20. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga quarta-feira no estudo. Aleluia. Vamos lá, capítulo 20, verso 1. Aqui está registrado a doença e a cura de um homem. Esse homem chamava Ezequias. E o que ele era? O rei de Judá. Capítulo 20, verso 1 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu, estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhes disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e o que ele fez? Ao Senhor. E dizendo, ele disse assim: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do pátio, do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo assim: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor, acrescentarei a tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Um homem que recebeu uma notícia
que nem todos gostam de receber. É uma das notícias mais tenebrosas, desconfortáveis, tristes, preocupantes e causadores. Quando alguém recebe uma notícia que vai morrer, principalmente por uma enfermidade, e cuja enfermidade é mortal, quando os médicos dizem, não dá mais. Tudo que tinha de fazer foi feito, não tem mais jeito. Essa notícia abala o emocional de qualquer ser humano. E às vezes não abala o cristão fiel e autêntico, mas deixa um pouco preocupado. É natural uma pessoa receber uma mensagem, um aviso, uma notícia de que não tem cura e que ele vai morrer. É natural a reação de todos se preocupar. Porque na verdade, quando se diz de um cristão autêntico, fiel, ele sabe que a morte nada mais é, menos é do que um veículo. Para o crente fiel, a morte é um transporte, é um carro, um veículo. Simplesmente vai transportá-lo, trasladá-lo de um lugar para o outro, de um lugar ruim para um lugar bom. Ruim porque nós estamos num mundo cujo mundo tem um sistema mau, cruel, implacável, ruim, maldoso, sem misericórdia, um sistema de vida de pessoas que não tem dó de ninguém, que não tem misericórdia de ninguém. Parece que hoje em dia cada um vive para si, cada um para si, Deus por todos, ninguém quer saber de mais ninguém, ninguém ama ninguém, assim está a sociedade hoje. Logo percebemos que a vida que nós vivemos hoje em meio a essa sociedade está corrompida muito mais que antes. Logo se entende o quê? Que viver aqui já não está dando mais. Então, já que está vivendo aqui não dá mais e a gente não quer mais ficar aqui, a notícia de que está partindo para Deus ou para viver com Jesus é a melhor notícia que se vê, que se ouve. Mas não deixe de trazer uma certa preocupação. Por quê? Porque quando você recebe uma preocupação, uma notícia de que vai morrer, logo você pensa nos seus filhos. Se tem filho pequeno, mas se não tem filho pequeno, mas você pensa nos seus filhos que já são maiores, pensa também nas consequências da sua ausência, ter que preparar tantas coisas, pessoas que muitas vezes dependem de você. São tantas outras preocupações que surgem diante de uma notícia dessa. Mas em meio a tudo isso existe uma coisa que não se compara a nada. Quando alguém vai partir, mas partir para Deus ou com Deus, ou para encontrar Jesus, essa notícia é a notícia mais maravilhosa que existe. Quando diz, o seu dia está chegando para partir, para encontrar com Jesus. O seu dia está chegando para encontrar com o seu Senhor, com o teu mestre, com o teu professor, com o teu salvador, com o teu amigo, aquele que no seu lugar se ofereceu para te salvar. Essa notícia gloriosa. O rei recebeu a notícia, primeiro ele ficou doente. E a doença do rei Ezequias era uma doença para a morte física. Mas o texto diz que ele era um homem reto, temente a Deus, fiel, e fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor, como fez Davi. Mas a morte veio, como vem para todos. A morte é um fator que não se espera, não dá para adiar nem atrasar, não dá para negociar com ela, vem para todos, independente de idade, de cor, de raça, de posição. A morte não respeita ninguém. Quando Deus permite ela vir ceifar, não tem idade, não tem cor, não tem posição, não tem rico, não tem pobre, é todos, é qualquer um, que ela veio aquele dia e ela leva. Só que tem um detalhe, para o crente, para o cristão que serve a Deus de verdade, a morte não é o fim. A morte não é sinônimo de fracasso, ou derrota, ou perda, ou prejuízo. É bênção. Sabe por quê? Porque o próprio Deus ensina na sua palavra que a morte do justo, para ele, é alegria. Ele tem alegria na morte do justo. Por quê? Porque quando o físico, ele chega no ponto final, Deus recolhe a alma para si. E diz, vem meu filho morar comigo. Vem minha serva morar comigo. E esse rei, Ezequias, ele era um homem temente a Deus.
A Bíblia diz que ele ia morrer mesmo. Deus fala para o profeta: vai lá e avisa o meu servo, o príncipe do meu povo, que ele vai morrer. Ele vai ser recolhido desta terra. Ele vai parar de reinar. Eu vou trazer ele para dar uma descansada. Ele vai descansar das suas... Avisa lá. E o profeta foi e deu o recado. E disse assim: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu quero lembrar os irmãos nesse texto que isso aqui não é uma sentença. Aqui não foi uma sentença de punição de Deus para o rei. Não foi uma sentença punindo ele de algo errado ou maldoso que ele fizera diante dos olhos do Senhor, até porque ele confessou a Deus, declarou a Deus em oração que ele era reto, e Deus confirmou que realmente ele era um homem reto, temente e fiel. Então a enfermidade era simplesmente porque tinha chegado o momento de Deus recolher o servo dele, e nada mais. Só que surgiu uma preocupação na cabeça do rei, e ele disse: não, eu não quero ir agora. Tem crente que não tem medo da morte, mas também não quer morrer. Quem tem medo da morte aqui? Levante a mão. Tem mesmo? Ah, pois. Tem pessoas que dizem assim: eu não temo a morte, mas eu não quero ir agora. Mas por quê? Porque eu tenho meus motivos. Quais são? Às vezes o motivo é: você tem aí um plano, você tem familiares, você tem parentes, você ainda quer ver a salvação de alguns dos seus parentes, você quer pregar para ele, quer ganhar ele para Jesus. Ok, é um ótimo motivo. Mas a Bíblia não diz, não fala qual foi o motivo do rei Ezequias, por que ele não quis ir embora. A Bíblia fala? A Bíblia não menciona a razão por que ele não quis a morte física, que espiritual já estava ganha. Ele chorou quando ouviu a notícia, virou para a parede. Tem uma lição aqui que vai me chamar muita atenção e eu preciso aprender com ele. Essa noite eu preciso aprender. Se eu não aprender hoje essa lição, eu não aprendo mais nunca. Chorou, virou o rosto para a parede, deitado na sua cama, virou o rosto para a parede. E a Bíblia diz que ele orou muitíssimo, ou melhor, chorou muitíssimo. Lágrimas, lágrimas e lágrimas. Chorou: eu não quero ir, não me recolhe agora, por favor, me dá mais um tempo. Irmão José, me dá mais um tempo, não me leva agora não, tem algumas coisas que eu preciso resolver. Eu tenho alguns planos para executar, o senhor sabe, eu sou rei, né? Eu tenho algumas coisas para fazer, preciso de tanta coisa para resolver, não resolvi. Tem tantas coisas pendentes, eu não quero ir agora. É bom estar com o senhor, mas eu não quero ir agora. Tem misericórdia de mim. O senhor sabe que eu fui fiel, fui temente, eu fui reto, fiz o que era bom aos seus olhos, e lágrima descendo, a oração sendo feita, e a lágrima banhando o seu travesseiro, o seu lençol, e ele orando e falando com Deus. Quando o profeta nem saiu do meio do pátio, Deus diz: para. Como diz o stop. Volta. Mas como, Senhor? Volta lá e diz para o meu servo que eu ouvi as suas orações. Aqui que entra o mistério da mensagem. Eu ouvi as suas orações, a sua oração, e vi as lágrimas. Aqui está um mistério profundo. Existem lágrimas que Deus nem tinha para ela. Sabiam? Tem lágrimas que Deus nem... Vamos dar um exemplo. Pessoas que choram de remorso. Fez tanta maldade para alguém. Tirou a vida de alguém, fez tanta maldade, crueldade, depois chora não de arrependimento, mas de remorso. Essas lágrimas não valem nada. Qual é a lágrima válida? Do arrependimento. Remorso não. Mas se a pessoa chora de arrependimento, Deus vê as lágrimas. E se a oração for uma oração feita, reconhecendo os seus erros, misturado com lágrimas, e reconhecendo que errou, que falhou, que fracassou, que não foi aquilo que Deus esperava, mas está arrependido e lágrima nos olhos, essas lágrimas são colhidas. Essa oração é atendida, é recolhida nos céus. A Bíblia diz, revelou para João na ilha de Patmos, que Deus
dá ordem aos anjos, os anjos pegam as orações dos santos lá numa taça e mistura e taca incenso e fogo, queimam. E a fumaça sobe às narinas de Deus. E quando sobe nas narinas de Deus, a oração com aquela fumaça dos santos cheira gostoso na narina de Deus e Deus atende. E a oração do rei Ezequias chegou como um perfume na narina de Deus. É tanto que ele diz, antes do profeta sair do pátio, ele diz, volta e entrega a mensagem. Diga para ele que eu ouvi a oração e vi suas lágrimas. Por que que Deus mandou voltar e dizer isso? Aqui está uma lição profunda. O rei Ezequias tinha crédito. O perigo da gente não ter crédito em umas horas dessas. Ou quando a gente mais precisar de uma intervenção divina, de um milagre, e a gente não ter crédito. Vamos dar um exemplo físico, claro e bem patente, bem específico. Você tem um cartão de crédito. E você deu umas descuidadas, estourou seu cartão, seu limite. Mas na sua mente você esqueceu, para você tem crédito. Aí você vai numa loja, passa o cartão, opa, tudo feliz. Ah, vou levar esse celular novo, vou levar isso aqui. Oh, glória, ai que lindo. Olha, do meu sonho. Ai, até aqui. Vou parcelar aí em 15 parcelas, vai. Aí, lá na maquininha, negado. Ô moça, deve ter havido algum engano, algum erro. Passa de novo. Negado. De novo, negado. Vê esse aqui, por favor. Talvez esse aqui eu peguei o cartão errado. Vê esse aqui para mim. Negado. Que constrangimento, que vergonha, não é? A gente não passa vergonha se isso acontecer? Não é um constrangimento, um desconforto terrível? Por quê? Porque não tem crédito. Você não vai levar o produto, perdeu a bênção, fica com carão, paga um mico danado e volta embora chateado porque não tem crédito. É um exemplo bem claro, bem simples, mas dá para entender. A oração do rei Ezequias, quando subiu no céu, é como Deus dizendo: se isso acontecesse, não existe, mas se isso acontecesse, é como dissesse assim: ô anjo, passa o cartão dele aí para mim. Meu servo está chorando, clamando, pedindo algo. Passa o cartão dele, o cartão espiritual aí na maquininha celestial. Soltou o ticket lá, o papelzinho, comprovante. Opa, passou. Então atende ele lá embaixo. Aleluia. O crédito é importante. Mas como que Ezequias alcançou esse crédito com Deus ao ponto dele chorar, clamar e Deus reverter a situação? Porque a Bíblia diz que quando Deus determina e acabou. É Ele que manda, Ele que faz, Ele que tem, Ele que dá do jeito que quer, quando quer, como quer. É Ele que controla todas as coisas, está na palma da mão o controle de Deus, da vida, da morte, de tudo. É Ele que controla, mas quando Ele determina, eu vou levar minha serva, vou levar meu servo, eu vou e acabou. Mas uma oração fiel e lágrimas fiéis e crédito no céu mudou a história. Mudou a história. Inverteu o plano de Deus. Espera aí, mas um homem normal, um ser humano, conseguir inverter o propósito de Deus? Inverter o que Deus já tinha dito? Pode isso acontecer? Pode. E o que faz isso? Qual é a razão? Qual é o motivo principal para isso acontecer? O seu crédito. Tem? Seu cartão tá bom? Muitas das vezes eu não recebo algo que eu tantas vezes peço, não recebo, porque às vezes eu esqueço de acumular crédito. Mas como que eu acumulo crédito? Primeiro ponto, ele citou na oração: tu lembras de que o teu servo foi fiel. Primeiro motivo para acumular, ponto principal para se acumular crédito diante de Deus e ser ouvido e receber a bênção: fidelidade. O teu servo tem andado em retidão diante do Senhor.
Quando ele disse, Deus falou para ele, põe a tua casa em ordem, não era espiritual, era física, governamental. É como dizer, ó, vou te levar, vou te recolher, prepara aí, organiza o reino, vê o que está certo aí, o que não está, põe tudo em ordem, organiza as coisas tudo certinho, se tem alguma pendência aí, se tem alguém que você vai colocar em uma posição, coloca logo. Se você vai levantar um soldado ou não, se você vai tirar, qualquer coisa no aspecto do reino, você ajeita aí, em todos os aspectos físico, governamental, todos os lados da vida, mas coloca certo alguma coisa, não deixa nada pendente, porque eu vou te levar. Aí quando ele chora e ora e fala e confessa a Deus quem ele era, Deus confirma e diz, tá bom, volta e diz que eu vou acrescentar 15 anos. O crédito que o homem tinha com Deus acrescentou-lhe 15 anos de vida, irmão Armando. 15 anos. Não é que ele tinha medo da morte. Não é que ele sentia pavor de morrer. Não. A Bíblia não diz o motivo. Certamente ele tinha algumas coisas para resolver e queria resolver para glorificar o nome de Deus. Porque Deus sabia o que ia acontecer com ele lá na frente. Sabia ou não? Na onisciência dele sabia o que ia acontecer. Mesmo assim Deus não impediu e disse, não, eu vou dar. Eu vou atender o seu pedido. Você tem sido fiel mesmo. Realmente você tem sido o que você falou na oração. Eu vou dar. Você tem crédito. Só que tem um detalhe. Se ele tivesse ido com Deus, tinha sido melhor. Se ele não tivesse reclamado mais tempo de vida, tinha sido melhor ou não? Porque o que aconteceu lá na frente? Tudo ao contrário. Deus acrescentou 15 anos, mas ele sofreu tanto depois, que eu acho que ele lembrou, deveria ter pensado, deveria ter ido naquele dia. Então tem coisas na nossa vida que não questione a Deus. Não brigue com Deus. Não questione, por quê? Por que o Senhor permitiu? Para que isso daí agora na minha vida? Para nós que somos servos, temos que entender uma lição. Não tem porquê e nem para quê. Só isso aqui, ó. Seja feita a tua vontade. Bendito seja o teu nome. Eu estou assim porque eu fiz errado. Eu estou dessa maneira porque agi errado. Eu estou colhendo algumas coisas porque agi errado. Então, eu entendo o Senhor e não quero questionar nada ao Senhor na minha oração, simplesmente faça a tua vontade, Senhor. Não existe na vida do servo, para Deus, não existe, meu Senhor, por que isso aí? O crédito valeu na vida do rei, mas lá na frente, ele sofreu. Lê o texto mais à frente, vocês vão entender o que eu quero dizer. Só que ele deveria ter partido em paz. Houve lá umas guerras, ele sofreu, misericórdia, mas sofreu. Boca grande, boca aberta. Foi boca aberta. Relatou para o rei inimigo tudo que tinha no palácio. Mostrou todos os ouros, os pratos, os utensílios, tudo que tinha no templo. Se exaltou, olha aqui, ó. Olha quanto ouro, olha isso aqui, ó. Olha esse utensílio, olha aqui, ó. Ó, rei fulano e tal. Ó, olha aqui no meu reinado, o que tem? Olha isso aqui, olha essa peça, olha lá. A Bíblia diz que ele mostrou tudo para o rei inimigo. O rei inimigo veio com a falsa intenção de elogiá-lo, mas ele veio para reparar o que tinha no templo, o que tinha dentro da casa do Senhor, para depois, ó. E roubou tudo. Depois, o homem passou como diz o irmão Cirilo, uma perrengue danado. Antes tivesse ficado com a boca quietinha, ou tivesse deixado Deus levado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver passando por um problema que você julga gravíssimo, e talvez você ache que não tem nem, talvez você pense assim, eu não sei se vai ter solução isso. Eu não sei se isso aqui vai dar jeito. E se Deus falar para você assim, ó, eu não vou dar a solução, mas eu vou dar um escape diferente. Aceita.
Aceita, porque Deus sabe o melhor. Deus tinha o melhor para o rei Ezequias. Ele chorou, ele clamou, Deus atendeu. Só que lá na frente ele sofreu. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus podia dizer assim: não, eu não vou atender sua oração, não. Eu não vou atender suas lágrimas, eu vou recolher você assim mesmo. Você pode gritar, pode clamar, pode rolar em cima da cama aí. Meu pai entregou a mensagem, não volta atrás, eu sou Deus. Vai, acabou. Mas Deus disse: não, eu vou, tudo bem, vai, clame. Então, porque, ó, a lágrima e um coração sincero derramando-se na presença de Deus, irmão, move o coração de Deus. Move. Se você já teve uma experiência assim, de entrar no seu quarto, sozinho, e se abrir, se derramar. Alguém aqui já teve essa experiência? Eu não estou falando a oração costumeira, rotineira. Senhor, muito obrigado, glória a Deus, obrigado por essa tarde, por esse dia, por essa noite, essa madrugada. Obrigado por tudo, te agradeço e amém. Não é essa oração que eu estou falando. Eu estou falando quando você se abre. Você vira aos avessos para Deus. Você pega o seu interior. É como se você estivesse se virando aos avessos. O lado externo para dentro, o lado de dentro para fora. E diz: olha eu aqui, Senhor. E contar tudo que você precisa. Você talvez ainda não conseguiu até hoje, ou espera anos por uma notícia, por uma bênção, por um milagre, por uma solução, e ainda você não viu, não teve, não conseguiu. Faz esse teste. Tranca a porta, mas se derrama como Ezequias fez. Não estou dizendo que Deus vai te atender por um mal depois lá na frente, não. Mas se você quer, de repente, você teve essa experiência com Deus, ainda que seja no âmbito espiritual, você quer ser melhor, você quer ser mais crente, quer ser fiel, quer ser cheio de Deus, quer ser um cristão diferente que você nunca foi, quer se aproximar mais de Deus, quer sentir mais Deus, quer viver Deus, quer transpirar Deus, abre-se. Não tenha vergonha. Porque vai estar só você, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, e mais ninguém dentro do seu quarto com a porta fechada. Não vai ter ali ninguém para dar risada da sua oração. Não vai ter ninguém para ouvir suas lágrimas caindo. Não vai ter ninguém para questionar o que você está pedindo ou o que você está agradecendo. Não vai ter ninguém para tirar a sua atenção ou te incomodar ou te constranger. Ninguém. Só o Pai, frente a frente, dizendo: clama, estou aqui. Grite se for preciso. Exclama, clama, grita, se esforça, se abra, chora, se rasga, se derrame no chão. Faça o que você quiser, mas fale comigo, porque eu estou aqui e eu vou mudar a história que para você talvez pensava que não tinha mais jeito, que ia sucumbir, que ia acabar por aí, e ia ser sinônimo de derrota, de fracasso, desespero e das pessoas. Mas fale comigo. Deus está dizendo para mim e para você: se rasga em mim, que eu vou consertar, que eu vou remendar, que eu vou fazer novo, que eu vou preencher, que... oh glória. É esta oração que Deus quer de mim e de nós. Porque às vezes a gente quer ser uma coisa e a gente não consegue. Às vezes fazer uma coisa, praticar uma coisa, mas o negócio é tão difícil, tão terrível. A gente é um ser humano tão tenebroso, vamos dizer assim. Nós, seres humanos, somos tão terrível, tão frágil, tão teimoso, tão ignorante, tão... Eu não sei que palavra eu uso, nós somos terríveis. Mas quando a gente se dobra e diz: Senhor, me muda pelo amor do seu nome, Deus vai quebrantar e vai mudar. Porque se nós ficar assim como a gente quer ficar, se a gente pensar: não, eu sou assim mesmo, eu sou turrão mesmo, eu sou durão mesmo, eu não me rendo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não. Jesus disse, aqui vai, essa mensagem está me confrontando eu mesmo. A Bíblia diz assim, ó: quem está em Cristo, não, é vocês que vão responder. Quem está em Cristo, e as coisas velhas se... E
desejo velho, gosto velho, costume velho. Tem alguém aqui com essa natureza, hein? Tem? Não tem, não? Mas deixa eu falar uma coisa que vai te chocar. Dentro de mim e dentro de você existe alguma coisa velha que é difícil sair. Ainda que seja um pinguinho, uma sementinha de mostarda, bem pequenininho, lá no fundo, no mais profundo. Por quê? Porque nós somos ser humano. Somos tendenciosos para falhar. Por quê? Porque nós viemos de uma natureza caída, de uma geração de um casal que caíram e lastrou-se sobre toda a humanidade a sua herança. E caiu sobre nós essa herança adâmica, caída, natureza terrível. Queira ou não, algum resquício de alguma coisinha, mesmo que pequenininha, ainda existe dentro de nós. Mas, porque nós não somos perfeitos, o dia da perfeição, o dia do arrebatamento, como as irmãs cantaram, vai acontecer uma coisa sobrenatural tão gloriosa, tão poderosa, que esse pequeno resquício de maldade que ainda existe dentro de nós, que a gente luta todo dia para não viver isso, vai se acabar. E a perfeição vai tomar conta do nosso corpo, e aquilo que era corruptível se reveste da incorruptibilidade, e a gente vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque agora eu te vejo, eu te sinto, eu te adoro, eu te abraço, eu estou contigo, estou transformado, estou mudado do jeito que eu queria. Mas na terra era difícil, era impossível, mas mediante o arrebatamento, toda a imperfeição se vai revestir, vai se revestir da perfeição de Deus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o arrebatamento não chega, nós precisamos clamar, se abrir para Deus e dizer: Senhor, me muda, por favor, porque senão vou morrer e vou perder tudo. Aleluia. Que tipo de orgulho há em nós que a gente não muda? Em algum aspecto da vida precisa mudar, quebrantar, se rasgar. Senhor, olha, se for possível, me vira nos avessos, mas eu quero ser diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar no capítulo 18 de Jeremias. Jeremias, desce lá a casa do oleiro, para terminar e encerrar. Desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar um negócio. O que o Senhor vai me mostrar? Vai lá ver. O barro estava bonitinho, o oleiro, a roda rodando, girando, o barro sendo modelado. De repente, o vaso ele não foi quebrado, ele se. Aqui mostra a fragilidade do barro, a fragilidade do vaso, que ele pode não ser quebrado por alguém, mas por si só. Aqui mostra a fragilidade humana, aqui mostra a fraqueza humana. A gente se quebra sozinhos. Se quebramos sozinhos. Mas o oleiro fiel, nesta noite, está aqui para dizer: se você se quebrou, tem remendo, tem conserto, tem oportunidade, tem chance, tem jeito, tem restauração. Eu estou aqui. Eu sou o oleiro perfeito, Jesus diz. Eu sou o oleiro que não precisa não é em qualquer olaria que se encontra um oleiro desse. Eu sou o oleiro eterno. Eu estou aqui para te remendar, para te costurar, para te transformar, para te colocar de novo, fazer tudo os pedaços. Meu Deus, tem pedaços caídos no chão. Às vezes a gente passa momentos que os nossos pedaços como cacos no chão estilhados, mas Deus está dizendo: eu junto os pedaços, eu ajunto os pedacinhos e faço novamente, e encho e uso em minhas mãos. Ezequias teve crédito, foi ouvido, recebeu instantaneamente a cura por meio de uma pasta de figo que mandou ele fazer, e por intermédio desse trabalho que fez com essa pasta, ele recebeu a cura instantânea e foi viver mais 15 anos, apesar de ter passado tudo o que passou. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é o seguinte: se humilhar, fidelidade, clamar, se abrir para Deus. Deus não é aquele Deus que você ajoelha e diz assim: obrigado, viu, Senhor? Obrigado, hein? O Senhor é maravilhoso mesmo, hein? Olha que dia abençoado que eu tive. Obrigado, Jesus.
Não é isso não. Ele não quer saber dessas pataquadas não. Ele quer que você se abra, se prostra mesmo, como a irmã Ana uma vez testemunhou aqui, eu dobrei ela dizendo, encerrando, ela disse que entrou no banheiro uma vez em São Paulo, e veio à tona agora, lembrei aqui, ela disse que ajoelhou, pedindo a cura para você, foi? Ou para ela mesma? Ela disse que se humilhou no último. Ela se abriu, se virou dos avessos e começou a clamar e glorificar a Deus. E saía baba da boca, do nariz, aquela meleca e mela o chão, mela tudo está em volta. Não quer saber. Ela quer se abrir com Deus e Deus ouviu e deu a vitória. É isso que Deus quer. Se você está com dificuldade, não muda, está com dificuldade de ser transformado, mudado, regenerado, liberto e renovado, clama a Deus de toda a alma, porque Deus estende a mão e muda. Como fez com o rei Ezequias. Amém? Vou parar porque dá para ir mais umas 2 horas, mas não tem como, né? Irmãos, a lição está bem clara aqui. É na humilhação, na fidelidade, no clamor, na confiança que Deus resolve coisas impossíveis para você, como fez para Ezequias. Amém? De pé em nome de Jesus. Bom, vou passar o microfone, né? Não é eu que estou dirigindo, tem que entregar o microfone. Amém. Glória a Deus. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Lembrando, antes de terminar o culto, que domingo é a Santa Ceia do Senhor, então não falte ninguém. Vamos juntos adorar ao Senhor com a Santa Ceia. E lembrar também, vocês estão vendo, aqui ó, é um cofrinho. Esse cofrinho é o cofrinho das moedas, né? Quem tem moeda que não tá, que pode doar para a igreja, coloque aqui. Porque esse cofrinho, quando ele enche ou algum irmão está precisando de alguma coisa, a gente abre esse cofrinho para que aquele irmão possa pagar uma conta, comprar algum alimento, algum medicamento. Então você que tem moedinha sobrando, coloque aqui nesse cofrinho, porque é assim que o irmão, que a nossa família precisar, a gente abre o cofrinho e dá para ele fazer aquilo que ele necessita. Amém? Então não se esqueçam disso. Então domingo é a Santa Ceia do Senhor e nós vamos estar aqui alegres, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos em uma só alegria. E lembrando que as irmãs do Círculo de Oração não saiam rápido não, porque hoje nós vamos orar por uma pessoa e vai ser o Círculo de Oração. Assim, vou fazer assim como Deus pediu para que nós fizéssemos. Amém? E vamos orar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe todos. Volte abençoado para casa. Quem mais precisa de oração? Amém. Então, vamos orar, agradecendo a Deus. Estenda suas mãos assim, numa posição de estar recebendo a bênção do Senhor. Eu profetizo pela fé na tua vida nessa noite uma bênção. A cura, o milagre, a transformação, a salvação na tua casa, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que falaste conosco essa noite. Os louvores da harpa que foram cantados, os louvores avulsos, a leitura, as saudações, a mensagem final. Obrigado, Senhor. Não temos mérito nenhum, Senhor. Não temos mérito, muitas vezes não somos dignos de muitas coisas, mas a sua misericórdia, a sua bondade é que nos põe de pé, a graça do Senhor é que nos sustenta, é que nos levanta, é que nos fortalece, é a tua graça que nos faz viver, senão já estaríamos mortos, sem vida, sem respirar, mas é o Senhor que nos garante a vitória a cada dia. E assim eu te peço, abençoa a tua serva e o teu servo, cura o que está enfermo, levanta o caído, fortalece o fraco, desperta o que dorme, renova aquele que está cansado, fadigado, ao que está enfermo, os que vão passar por cirurgias, dá vitória, ao que tem problema na justiça, está lá, Senhor, enrolado, aqueles que estão, meu Deus, com processos judiciais, mas que o homem está atrasando, mas a mão do Senhor pode estender lá, pode chegar lá e repreender o mal e a vitória chegar sobre a vida da tua serva e do teu servo. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão, cada servo, cada criança, cada recém-nascido, adolescente, jovens, idosos, a tua igreja em geral, no mundo inteiro. Abençoa o teu povo, os irmãos da internet, abençoa os irmãos lá da Fazenda Vitória, abençoa o teu povo, os que não vieram, dá vitória à tua igreja, Pai. Despede cada um em paz, dando saúde, dando um fim de semana abençoadíssimo a todo o teu povo com saúde, graça e vitória. Abençoa, meu Deus, o filho
família do irmão José Luiz, o Edson, lá em São Paulo. Conforta o coração, resolve o problema, traz a solução. Opera um milagre, Senhor. A tua mão, ela alcança todos os lugares. Apresentamos o Edson em tuas mãos, Senhor, e toda a família. Traz a solução, dá vitória, conforta o coração dele. Dá, Senhor, alegria, renovo e a vitória, e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Amém. Você que não pregou hoje, prega domingo. Você que não cantou hoje, canta domingo. Testemunha da vitória. Família Alicate veio, hein? Hein? Já é de casa. É, irmã Solange? Cumpriu a palavra, hein? Aí sim. Isso é crente. A família Alicate sorrindo. Olha que bem. Cadê o Bernardinho? Bernardinho? Tá dormindo? Eita benção. Logo ele vai estar pregando aqui, se Jesus não vier até lá, né? Mas eu acho que não vai dar tempo não. Bem, estenda as vossas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe vocês.